Ortega y Gasset dizia que a comédia era um gênero literário que confirmava o poder do que já está estabelecido. No contexto, o trecho sublinhado acima exerce a mesma função sintática que o também sublinhado em. Ortega y Gasset dizia quem? É a pergunta que eu faço ao verbo. Quem? Dizia Ortega y Gasset. Ó, isso aqui é uma pessoa só, tá? Não vai achar que são duas, não. Ortega y Gasset dizia. Então é o meu sujeito, certo? O que eu tenho que achar nas minhas alternativas? Eu tenho que achar aquela que exerce papel de sujeito. Vai para a nossa letra A. A letra A diz assim: já nos primeiros minutos, o protagonista, filho de uma família de párias, considera. Opa! Quem considera, diante da miséria à sua volta, o quanto tudo é metafórico. Considera o quanto tudo é metafórico. Quem considera? O protagonista. Professora, mas está entre vírgulas aqui. Cara, já nos primeiros minutos é a vírgula da locução adverbial. Filho de uma família de párias, ó, é o aposto. Por isso que eu tenho vírgula aqui. Mas ele tá sim ligado aqui, ó, ao verbo. Então o protagonista é o meu sujeito. Já achou? Letra A. Letra B. O filme opõe. Quem opõe? O filme, ó. O sujeito tá aqui, ó. Uma família de desempregados. Então esse aqui, ó, tá completando. Na comédia proposta por Bong, para falar do estado insustentável da desigualdade. Falar disso, ó, do estado insustentável da desigualdade. Então tá aqui ligado ao verbo, não é sujeito. A casa onde vivem os ricos, a julgar pelas visões do filho menor. As visões dele, do filho menor, adjunta de nominal. Ridículo é quem ainda acredita na normalidade das estruturas. Quem ainda acredita na normalidade das estruturas é ridículo. Então o meu quem aqui, ó, quem acredita, na verdade toda essa estrutura aqui é que vai desempenhar o papel de sujeito. O ridículo ali é o nosso predicativo, tá? O ridículo ali é o nosso predicativo. Portanto, a alternativa correta é a nossa letra A. Fechou? Eu sei, ó, eu sei. Deixa eu até dizer aqui, ó, você que tá aí acompanhando, você que tá mesmo acompanhando, vai falar, poxa, mas é um pouquinho diferente, né, professora? Porque a banca, ela gosta de misturar ali as coisas, a ordem. Sim, né, Brasil? Agora a gente tá falando de questão por alternativa. As questões por alternativa, elas gostam de nos confundir também. Mas lembre-se, pergunta sempre ao verbo. A primeira resposta do verbo sempre vai ser o sujeito, ok? Então, a primeira é a nossa letra A de ainda bem que você veio. Fechou? Vai lá para a próxima. Verifica-se a ocorrência de objeto indireto pleonástico no seguinte verso, tá? O que é um objeto indireto pleonástico? Bom, pleonástico é aquilo que aparece mais de uma vez, não é verdade? Quando a gente fala em pleonasmo, você sabe que é um vício de linguagem. Na verdade, o pleonasmo, ele é erro quando a gente usa, mas é figura de linguagem quando um autor famoso usa, né? Então, por exemplo, se eu digo, viu, sobe lá em cima para mim para pegar aquela laranja, sobe lá em cima, subir lá em cima. É um pleonasmo. É entrar para dentro, sair para fora, descer para baixo, entendeu? Encarar de frente a frente, isso aí é pleonasmo. Agora, se o cara utiliza isso num texto literário, é uma figura de linguagem, porque é intencional. Quando a gente está pensando na gramática, que é justamente isso que a gente tem aqui. Você está vendo que do lado você tem, ó, quarta estrofe, primeira, segunda, terceira. Quer dizer que isso daí foi retirado de um texto literário, foi de poema. Quer dizer que o cara que escreveu isso daí, ele não escreveu errado. Ele escreveu certo. Por quê? Porque ele está fazendo uso desse recurso. Então, as construções que estão aqui não são construções erradas, são construções
Ok, tá? São construções verdadeiras. Certas, por quê? Porque é um recurso de linguagem. Agora, você, mero mortal, né, que acorda todo dia para estudar, até passar no seu concurso, você não vai utilizar isso na sua redação nunca no Brasil, entendeu? Nunca. A gente só vai saber identificar, combinado? Então, eu tenho um objeto de indireto que aparece quantas vezes? 2 vezes. Essa é a ideia. Um objeto indireto que aparece 2 vezes. Olha lá. Se me faltasse a mim o entendimento pelo sangue de Jesus, olha lá. Se me faltasse a mim o entendimento. Pega o verbo faltasse. Se faltasse o quê, né? Na verdade, ó, se faltasse a mim, você percebe que sou eu, né? Aqui quem está por trás dessa fala. Se me faltasse a mim o entendimento. Então vamos direto para a segunda pergunta. Se faltasse o quê? O entendimento. Objeto direto. Certo? Opa, perdão, volta para cá. Não é não. Ó, peraí. Tá. É o objeto indireto. Brasil, peraí, objeto indireto. Se me faltasse a mim o entendimento. Se o entendimento é o meu sujeito, Brasil. Ó, se o entendimento, vamos reescrever aqui, ó. Se o entendimento faltasse a mim. Tá vendo? Agora sim. Tô ficando louca. Se o entendimento faltasse a mim. Veja que esse a mim completa o verbo. O que eu tenho aqui? Preposição. Preposição aqui, objeto indireto, certo? Mas eu tenho mais um, que é o me que tá aqui, ó. Colocado ali, ó. Se me faltasse. Quem é esse me? O me corresponde ao a mim também. Quer dizer que ele aparece 2 vezes? Sim, ele aparece aqui. Volta para lá, marca texto. Ele aparece aqui e ele aparece aqui. Percebeu? Logo, peraí, caneta vermelha. Logo, este daqui é um objeto indireto. E este daqui também é o meu objeto indireto, Sora? Sim. Então, é a nossa letra A, o meu objeto indireto pleonástico? Sim. A alternativa correta é a letra A. Fechou? Olha só. Letra B. Deixei-a fugir, mas apertando o laço. Quem é o A? Deixei ela fugir. Aquele A corresponde a ela, não tem preposição. A condena outra vez ao seu destino. Outra vez teria, vamos pegar a ordem correta? Outra vez a condena ao seu destino. Condena ela, né? Condena alguém ao seu destino. Então seria 1, 2, 3. Essa seria a ordem. Então, me prende mais meu desatino. Então, meu desatino me prende mais. Tá vendo? Não tenho, ó. Meu desatino me prende mais. Meu desatino prende quem? Prende eu. Esse me corresponde ao eu. Letra E. Tanto a precipitar-me se encaminha. Tanto a precipitar-me se encaminha. Então, se encaminha. Primeiro. A precipitar-me. O tanto eu tô tirando o então, o tanto, só para não ficar bagunçado. A precipitar-me. A precipitar eu. Esse me corresponde ao eu. Percebeu?
Aí a letra C, a gente não vai ter aqui nenhum pronome, né? Ó, a condena outra vez ao seu destino. Outra vez, a condena ao seu destino. A gente só tem a preposição aqui, na verdade. Né? Condena ela a seu destino. Aqui esse a é ela. Ou ele, ou ela, sei lá, né, a pessoa, enfim, quem é mulher, senhora. Então veja, onde que eu vou ter aqui a minha construção com a duplicidade? Só na nossa letra A. Fechou? Então o objeto indireto pleonástico pode ser também, a alternativa correta é a nossa letra A. Ó, o objeto é aquele que aparece para completar o verbo. Se aparece duas vezes é pleonástico, mas lembra só uma coisa, isso aqui não é comum em construções normais, isso aqui só é comum nesse janho de literatura, né? Só nessas estrofes, que os caras querem ser diferentão. E aí eles colocam duas vezes o negócio. Para quê, professora? Para reforçar, para enfatizar. Então é isso aí. Vai escrever na sua prova lá, se me faltasse a mim o entendimento. Vai tomar um 0, entendeu? Então pleonástico porque passa mais, porque repete, fala mais de uma vez. Vai para a próxima. No contexto, o verbo da frase acima possui o mesmo tipo de complemento do que se encontra em a energia que alimenta os ventos e a tempestade. Ó, a energia que alimenta os ventos e a tempestade. Alimenta é o meu verbo. Alimenta o quê? Ó, os ventos e a tempestade. Então, o que que eu vou ter nessa construção? Um verbo transitivo direto. Os ventos e a tempestade é o meu objeto direto, eu preciso do mesmo. Letra A. Na região onde moram 22 milhões de pessoas. Quem mora, mora. É verbo intransitivo. Sobrevêm os riscos de piora com o aquecimento global. Ó, os riscos de piora sobrevêm. Isso aqui é o sujeito. Tá deslocado, tá pós-posto. É verbo aqui, ó, veja que esse sobrevém, se a gente colocasse na ordem direta, os riscos de piora sobrevêm com o aquecimento global. Esse com o aquecimento global seria uma espécie de modo, né? A gente pode dizer como que ele sobrevém? Com o aquecimento global, tá? Aquecendo alguma coisa, então é verbo intransitivo. C. Em primeiro lugar, há o problema da distribuição. Bom, o verbo haver, embora ele não tenha sujeito, ele tem complemento, ele tem objeto. Há o quê? O problema da distribuição. É verbo transitivo direto. Esse é o objeto direto. Letra C, correta. Certo? Letra D. O Brasil é um país rico nesse insumo. É verbo de ligação. Aumenta assim a temperatura das massas de ar. A temperatura aumenta, verbo intransitivo. Alternativa correta, letra C, tá? Então aqui, ó, aumenta é o meu verbo intransitivo. E o sujeito colocado aqui depois, ó, a temperatura das massas de ar aumenta. Acabou-se. Acabou-se. Fechou? Alternativa correta, letra C. Deixa eu tomar aqui minha água, peraí, Brasil. Tchá, tchá, tchá. Vamos lá. Próxima. No contexto, possui a mesma função sintática que o elemento sublinhado acima, o que está também sublinhado em vi a propaganda. No mesmo dia em que a mesma coisa, vi, verbo transitivo direto, porque a propaganda é o objeto direto. Quem vê alguma coisa, o que? A propaganda. Certo? Ou seja, letra A. Pela via do meio, o novo prêmio atenderia ao mercado. Não, né? Pela via do meio, só porque tá via do meio. Pela via do meio. O novo prêmio atenderia ao mercado pela via do meio. Por onde, né? Aqui seria o lugar. Por qual meio? De qual forma? Pela via do meio. Então não é o nosso objeto direto. Ó, o novo prêmio atenderia
Aqui eu tenho o verbo transitivo indireto. Ao mercado, objeto indireto, tá vendo? Os prêmios literários são asserções. São é verbo de ligação. Aí, asserções aqui vai ser o nosso predicativo do sujeito. Exceção e subjetividade não fazem parte do vocabulário. Quem não fazem parte do vocabulário? Exceção e subjetividade. É o meu sujeito. É claro que há diferenças. Ó, completou o verbo haver. Mesma construção. Objeto direto. Letra D. Letra E. Um filme publicitário traz um ator interpretando um boçal. Sujeito, né? Ó. Quem traz um ator interpretando um boçal? Um filme publicitário. Função sintática de sujeito. Ok? Então, a alternativa correta, letra D. Há diferenças. Vi a propaganda. Ok? Questão simples essa, né? Se comparada a outra lá, questão tranquila. Vai para a próxima. Classificam-se como sujeito e complemento da mesma forma verbal os termos destacados em. Então, sujeito e complemento da mesma forma verbal. Vamos ver. Uma pessoa complexa só pode ser compreendida, jamais explicada. Complexa é o sujeito? Não. Uma pessoa, aqui ó, pessoa é o núcleo, já está errado, certo? Então, não é a nossa letra A. Letra B. A transcendência constitui o seu projeto como ser no mundo. Quem constitui o seu projeto? A transcendência é o núcleo do sujeito. Constitui, constitui, verbo transitivo direto. Constitui o quê? O seu projeto. É o complemento? Objeto direto. Sim, achou, é a nossa letra B. A letra C diz assim, ó. Pode-se explicar a lei da gravidade, complemento, pelos princípios da física. Veja aqui, ó, que não dá para ser pelos princípios da física, não dá para ser sujeito, por quê? Porque está preposicionado, tá vendo? Está preposicionado. Sujeito não tem o quê? Preposição, não pode. Letra D. Sem liberdade anterior, não há história, ó. Ah, verbo haver no sentido de existir. Como é que história vai ser sujeito? Não dá, esse verbo é o quê? Impessoal. Tá errado. Letra E. A queda de um homem desesperado não é equivalente à de uma pedra. O que não é equivalente ao de uma pedra? A queda de um homem desesperado. A queda é o núcleo do sujeito. E não de um homem desesperado. Errado também. A alternativa correta nesse caso é a nossa letra B, olha lá. Então, a transcendência ali vai ser o nosso sujeito, né, o núcleo, e o seu projeto, colocado ali, constitui, né, tá completando o verbo constitui. Certo? Certo? Beleza? Segue em frente aí, então. Será que lhes faltam características? O segmento que exerce a mesma função sintática do sublinhado acima está também sublinhado em lhes faltam. Será que lhes faltam características? Veja, características está colocado depois do verbo. Mas será que é complemento do verbo? Quem ou o que faltam? Características. Percebeu que é a primeira coisa que a gente tem como resposta? Se a gente fosse reescrever, seria assim, ó. Opa. Calma que foi por acento errado. Características lhes faltam. Seria isso daqui. Certo? Características faltam-lhes também, ou lhes faltam. Coloquei aqui para deixar na ordem que está colocada a construção ali. Então, quem ou o que lhes faltam? Características. Características é o meu sujeito. Faltam, 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 verbo transitivo. Faltam o quê? A eles, indireto. Certo? Então, características é o meu
sujeito. Beleza. Volta para cá. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Volto para cá. Letra A. As ideias estão no ar. Quem estão no ar? As ideias. O meu sujeito é as ideias. A mimese adiciona uma dimensão representativa à imitação. Quem é o sujeito? A mimese. Que as reorganize em algo pessoal, que reorganize elas. Isso aqui é o objeto, ó. A, ecos, imitações, paráfrases de Rossini. A é verbo impessoal, isso daqui é o objeto. E letra E, a criatividade envolve não só anos de preparação e treinamento. O que envolve não só anos de preparação e treinamento? A criatividade. A criatividade é o meu sujeito. Portanto, a alternativa correta é a nossa letra E. Ok? É a nossa letra E. Percebeu? Que a gente tem que primeiro analisar a sintaxe lá daquele primeiro termo, para depois a gente bater aqui na nossa alternativa. Segue em frente. A frase em que ambos os elementos sublinhados exercem a função de núcleo do sujeito é: os bens dos aristocratas devem ser considerados patrimônio de quem os tomou. Então, ó, devem ser considerados patrimônio o quê? Os bens. Então, aqui é núcleo. Quem os tomou? Tomou quem? O quem mesmo, ó, é o núcleo. Já achou? O quem é como se fosse, ó, dos homens, os homens tomaram alguma coisa, entendeu? Então, esse quem corresponde a uma pessoa, como se fosse alguém. É núcleo. Portanto, a alternativa correta a gente achou, letra A. Os parisienses revoltados, aqui é núcleo, arrebentaram as casas dos nobres. Aqui, ó, dos nobres está ligado a casas, não é núcleo de sujeito, não. É adjunta de nominal. Os museus, ao contrário do que se imagina, são uma invenção. Aqui é núcleo do sujeito e aqui é predicativo do sujeito. Muitos acham, aqui é o núcleo, muitos, que não é justo, predicativo do sujeito, apagar os vestígios do passado, objeto direto. Dessa escolha da Assembleia Nacional, núcleo, nasceram os museus, ó, nasceram eles, os museus, objeto direto. Ah, mas eu achei que quem nasce, nasce, mas aqui é um nascer que é diferente, não é um nascer, surgiram essa ideia, né, criaram, não é o nascer que sai do ventre, não é esse daí. Então, a nossa alternativa correta é a nossa letra A. Fechou? Questão excelente, né? Questão muito boa também. Essas questões de sintaxe da FCC são muito boas. Vamos lá para a próxima.